Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. Iremos fazer exposição para o livro de Salmos, para o capítulo 38. Vamos ler hoje do versículo 11 ao versículo 22. Leiamos. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam longe. Armam cilada contra mim os que tramam tirar minha vida, e os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, meu Deus. Porque eu dizia, não suceda que se alegre de mim e contra mim se engrandeçam, quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, são muitos que se causam me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Meus irmãos, no bloco passado nós vimos Salmo 38a, hoje vamos ver o 38b. E nós vimos também que João Calvino ele fez um resumo para que nós possamos seguir esse resumo dele. Vamos ler de novo esse resumo de João Calvino para que nós possamos dar prosseguimento ao estudo da Palavra de Deus baseado na visão de João Calvino. Ele diz assim: sofrendo Davi sob algum grave e perigoso mal-estar, como é possível conjecturar-se, reconhece que seu castigo vem do Senhor. Ele implora que afaste dele sua ira, com o fim de mais eficazmente induzir a Deus a ter misericórdia dele, deplora diante dele a severidade de sua aflição. Salmo de Davi para trazer à memória. O título, segundo João Calvino, o título indica que Davi compôs este salmo como um memorial para si mesmo, bem como outros, para que não se esquecesse facilmente o castigo pela qual Deus o afligira. Ele bem sabia quão fácil e rapidamente os castigos com os quais Deus nos visita fogem de nossa mente. Ele era também cônscio de sua pessoal e sublime vocação, visto por ter sido designado guia e mestre sobre toda a igreja, fazia-se necessário que tudo quanto aprendera para si privativamente, mediante instrução divina, se faria conhecido e metodizado para uso de todos, para que todos, dessa forma, pudessem tirar proveito. E assim somos ademoestados quanto ao fato de que é um exercício muitíssimo proveitoso evocar a miúde a memória os castigos com que Deus nos aflige em decorrência de nossos pecados. Nós lemos isso aqui no primeiro bloco e estamos lendo no segundo bloco, porque nós vimos na primeira vez, no versículo 1 do 38, que não me repreenda, Senhor, na tua ira, não me castigue no teu furor, só para nós reprisarmos o 38, para poder nós subsidiarmos para o versículo 11 e diante. Ele vai dizer, não me repreenda, Senhor, tua ira, não me castigue no teu furor. Nós vimos que Davi, nesse momento, ele não estava pedindo para Deus deixar de castigá-lo, mas sim que ele não castigasse ele na ira de Deus, nem no furor de Deus, que castigasse ele conforme a misericórdia. Davi apenas estava pedindo que o Senhor Deus o castigasse na proporção de sua misericórdia, não na sua ira e no seu furor. E nós vimos no versículo 5 que ele vai dizer, tornaram-se infectas e purulentas minhas chagas por causa da minha loucura. Davi vai dizer no versículo 4 que por causa da iniquidade dele, no versículo 5 por causa da loucura. E após esse momento, quando nós lemos do versículo 6 até o versículo 10, nós vimos que Davi disse assim, sinto-me curvado, no versículo 6, sinto-me curvado e sobre modo abatido e ando de luto todo dia, por causa da enfermidade. Arde meus lombos
E não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemido por efeito do desassossego do meu coração. No versículo 9. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. E no versículo 10 ele falou: bate-me excitado o coração, falta-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesmo já não está comigo. E Davi, naquele momento, ele ficava de um lugar para o outro, o coração dele ia de um canto para o outro, como aquela pessoa que está esperando algo para acontecer e aquela coisa não acontece. Então por isso que ele fala: bate-me excitado o coração, falta-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesmo já não estão comigo. E no versículo 11, que nós vamos começar agora, ele diz assim: os meus companheiros, aliás, os meus amigos e companheiros, afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam longe. Veja que no momento que Davi, ele está expressando que ele está com alguma doença, alguma chaga que ele falou no versículo 5, tornam-se infectas e purulentas. Naquele momento que ele mais precisava de um apoio humano, ele está dizendo que nesse momento que ele precisava de um apoio humano, ele vai dizer: os meus amigos e companheiros afastaram-se da minha praga, e os meus parentes ficaram longe. Veja que ficam longe, aliás. Veja que nesse momento Davi está dizendo que os amigos, companheiros e parentes se distanciavam dele nesse momento que ele estava passando por essa chaga, por essa doença. E que, segundo João Calvino, pelo menos duas coisas fizeram com que essas pessoas se afastassem dele para aquele momento. Uma era a arrogância daqueles que se achavam tão grandes, se achavam tão perfeitos, tão saudáveis, que não queriam se misturar com aqueles que estavam sofrendo alguma debilidade, alguma doença. Talvez por achar que possa se contaminar, talvez porque acha que aquilo é podre demais para a vida dele. E ele passa largo quando vê aquela pessoa, ainda que seja um amigo ou um parente dele. Nesse momento ele quer distância. Talvez seja por questão de arrogância mesmo. Aqueles amigos, aqueles parentes dele e aqueles companheiros. Pode ser esse fato. O segundo é porque, como Davi, ele era perseguido pelo rei Saul, eles não queriam ficar próximo de Davi nesse momento, para não dizer que eles faziam parte da vida de Davi, não queriam ser presos com Davi, talvez tinham medo de Davi ser pego, ele ser pego também, e eles sofreram consequências. Então, se por um lado, segundo João Calvino, eles vão ser pessoas que vão ser orgulhosas, que vão ser pessoas que não têm compaixão, não têm sentimento nenhum pelo ser humano, por outro lado também eles vão ser covardes, porque não vão estar próximo daqueles que eles sempre gostaram de estar próximo, porque Davi, ele tinha uma história. Davi, ele já tinha vencido batalhas. Davi, ele fez com que Israel, ele viesse a ser, a história dele, a história da derrota dele com Golias, e a forma como também ele lutava e derrotava os povos, era contado em todas as nações. Então o Deus de Israel era um Deus poderoso mediante a mão de Davi. Então as pessoas nutriam um grande sentimento de amizade por ele. Os parentes se orgulhavam muito de ser parente de Davi. Talvez diziam: eu sou irmão de Davi, eu sou primo de Davi, eu sou amigo de Davi. Mas nesse momento aqui agora, os amigos, os parentes e os companheiros se afastaram dele, ou por covardia ou por arrogância. E ele vai contar no versículo 10: armam cilada contra mim os que tramam tirar minha vida, e os que procuram fazer mal dizem coisas perniciosas. Nesse versículo 12, aliás, que ele vai dizer: armam cilada contra mim os que tramam tirar minha vida, os que procuram fazer mal dizem coisas perniciosas. Imagino engano todo dia. Davi está dizendo que naquela situação pela qual ele está passando, se não bastasse ele ter o desprezo pelos amigos, pelos companheiros, pelos parentes, para a debilidade dele, para as chagas que ele estava passando naquele momento, onde eles não ficavam próximos, seja por orgulho, ou seja por orgulho ou vaidade, ou também seja por covardia. Se não bastasse o orgulho e a covardia daquelas pessoas
que eram aparentada, que era o próximo dele, agora os inimigos deles, aproveitando dessa ocasião, da doença de Davi e do isolamento dele para com os seus, eles procuram tirar-lhe a vida. Os inimigos de Davi, eles encontram nesse momento uma oportunidade para chegar à sua finalidade de destruição de Davi. Aquela frente que saiu de Israel para destruir Davi. Depois ele diz: armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que procuram fazer mal dizem coisas perniciosas. Então, aqui ele fala que eles estão armando uma emboscada e ainda continuam dizendo coisas que Davi nunca fez, que Davi nunca falou, que Davi nunca quis. Dizendo coisas perniciosas. E imaginam engano todo dia. Eles imaginam como engendrar engano, como fazer com que as pessoas elas tenham uma percepção errada de Davi e de que naquele momento a mão de Deus estava pesando sobre Davi, possivelmente, e que fizesse pensar de que Davi, por tentar tomar o trono de Saul, está sofrendo aquelas consequências, portanto ele tem que ser punido em Israel. E isso aqui que eles ficam tramando todo dia, como ele diz aqui no versículo 12, e imaginam engano todo dia. E ele vai falar no versículo 14, sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Davi passando por essa situação de desconforto, de saúde, ele ficava calado o tempo todo. Ele não se pronunciava, mas ele só escutava o que diziam ao seu respeito. Sou com efeito como quem não ouve, e cujos lábios não há réplica. É como se não desse nem espaço para Davi dizer o que realmente estava acontecendo. Aqui as pessoas tiraram uma conclusão a respeito de Davi, e essa conclusão levaram a termo, e não deram nem espaço para Davi se defender. Ele não teve réplica. Ele ficou surdo, fez de surdo e fez de mudo, porque se ele fosse falar, eles não acreditavam e não davam espaço para Davi se defender. Quando ele fala, mas eu sou como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Ou seja, sou com efeito como quem não ouve, e cujos lábios não há réplica, que é o versículo 14. Eu sou como surdo, não ouço, como mudo, não abro a boca, e sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Davi não tinha espaço para se pronunciar, apesar do sofrimento que ele estava passando, apesar dos seus amigos o abandonarem, apesar dos seus familiares o abandonarem, dos seus companheiros também o abandonarem nesse momento. Ali ele continuava calado, mas ele sabia que o Senhor Deus iria atender a causa dele. Davi, ele entendia que ele foi ungido pelo Senhor. Nesse momento, se tivesse dado um espaço para Davi apresentar sua réplica, ele teria apresentado a réplica, poderia ter apresentado a sua defesa. Mas claro que essa defesa dele deveria ter paridade de armas, onde o tamanho da acusação devia ser do mesmo tamanho da defesa, não podia ter uma acusação desproporcional à defesa. Davi, nesse momento, para se defender, ele deveria ter todas as testemunhas que pudesse falar a verdade. Como aquelas pessoas estavam levantando testemunha falsa com Davi, ele deveria ter testemunha que falasse a verdade. Só que Davi, nem os amigos, nem os parentes, nem os companheiros dele ajudavam. Imagina uma testemunha para falar a verdade. Então ninguém queria ajudar Davi nesse momento, como pessoa. Então Davi não encontrava solução humana para essa demanda dele, porque ele estava aflito na alma, ele estava ferido no corpo e não encontrava quem pudesse salvar e o resgatar nesse momento. E aqui ele está ensinando para os israelitas, nesse momento, que quando ele passou por esse tipo de aflição, ele contou com Deus. Porque por mais que as pessoas o abandonassem, por mais que os seus amigos o deixassem, por mais que ele se sentisse só, e por mais que ele se sentisse muito triste e ferido na alma e no corpo, o Senhor Deus não o abandonara. Ele confiava no Senhor Deus. Ele vai falar no versículo 15: pois em ti, Senhor, espero. Veja que Davi
disse: Senhor, ele vai dizer no versículo 13, eu surdo fiquei, qual mudo eu fiquei também, eu não coloquei minha réplica, não forcei a minha réplica, deixei que eles falassem o que queriam falar, e também fiquei calado, porque ele vai dizer, vou explicar porquê, Senhor. Versículo 15, pois em Ti, Senhor, eu espero. Nesse momento, Davi está dizendo para o povo de Israel que quando os homens o abandonam, quando homens o atacam, e se ele tiver naquele momento dentro da sua fidelidade com Deus, se ele tiver naquele momento com a sua justiça traçada por Deus, ele pode esperar em Deus. Porque ele diz, pois em Ti, Senhor, espero. Davi, nesse momento, ele procura fortalecer a sua esperança. Falando em esperança, nós vamos ver no Novo Testamento, no livro de Romanos, onde o apóstolo Paulo vai dizer no versículo, capítulo 5, vamos lá, Romanos capítulo 5, me dão licença aqui, irmãos, que eu vou chegar lá. Romanos capítulo 5, e versículo 3 e versículo 4. Pronto, Romanos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Davi, naquele momento, ele está agindo nessas circunstâncias, porque ele está passando pela tribulação, mas ele sabe que a tribulação produz no coração dele a perseverança. E essa perseverança vai produzir nele a experiência. E a experiência vai produzir a esperança. Por isso que ele vai falar aqui no versículo, voltando aqui para Davi, no versículo 15, pois em Ti, Senhor, espero. Ele tem esperança no Senhor. Porque Davi, nesse momento, pela essa tribulação que ele está passando, ele persevera muito nessa tribulação, porque ele tem uma larga experiência com Deus. E essa experiência que Davi teve com o Senhor, que ele quer que os israelitas aprendam, vai criar no coração deles a esperança. Embora a situação esteja muito adversa, eles vão procurar sempre ter esperança no Senhor. E então, nós vamos observar que ele vai falar, Tu me atenderás, Senhor, meu Deus. Então aqui está a certeza, pois Tu me atenderás, Senhor, meu Deus. Porque eu dizia, não suceda que se alegre de mim e contra mim se engrandeça quando me resvalam os pés. Ele dizia que, com certeza, Senhor, isso não acontecerá contra mim. Quando eu resvalar os pés, quando eu deslizar os pés, isso não vai acontecer. No versículo 18, confessa a minha iniquidade, suporta a tristeza por causa do meu pecado. No 19, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, são muitos que sem causa me odeiam. Ele vai dizer assim, meus irmãos e minhas irmãs, eu confesso os meus pecados. A minha iniquidade suporto por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Ou seja, eles não confessam o pecado, para eles não tem iniquidade. Por isso que eles são desse jeito. Porque o Senhor não corrige, não prepara eles. O Senhor não aflige eles, para que eles tenham perseverança, para que tenham experiência, para que tenham esperança. E ele vai falar no versículo 20, da mesma sorte, os que pagam mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Então ele sabe que a perseguição dele é porque ele faz o que é bom. E que ele sabe que quando esses homens perseguem os servos de Deus que faz o que é bom, também estão perseguindo ao Senhor Deus, que o Senhor Deus vem com sua justiça. E Davi fala no versículo 21, não me desampare, Senhor,
Deus meu, não se ausente de mim. Para finalizar, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Veja que Davi fala: não me desampares, não te ausente de mim e apressa-te em socorrer-me. Mas ele fecha dizendo assim: Senhor, salvação minha. Davi está ensinando aos israelitas que pode orar dessa forma: Senhor, não me desampares, Senhor, não te ausente de mim, mas apressa em socorrer, mas que não pode esquecer que o Senhor vai no final atender, quando ele fala: Senhor, salvação minha. No próximo episódio, bloco, nós iremos estudar o capítulo 39, que fala a vaidade da vida. Peço que os irmãos inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber a notificação e deixe seu like. Amém.